Bom, eu venho, desde o começo do ano, prestando uma consultoria ao Fórum Nacional das Atividades de Base Florestal nessa área de construção de uma nova imagem e de um reposicionamento do Fórum diante da nova realidade do país. Como todos nós sabemos, o Fórum existe desde 1999 e representa o setor de base florestal no país. Em 2011, 2012, o Fórum tem passado por uma mudança muito profunda na sua abordagem diante de si mesmo e diante do país e da realidade. Exemplo, em 2012 nós tivemos a Rio+20 e a Confederação Nacional da Indústria, a CNI, que representa todo o setor industrial brasileiro, ela realizou, durante a Rio+20, um encontro chamado Encontro da Indústria para a Sustentabilidade. Nesse encontro, o setor de base florestal participou exatamente no mesmo nível em que participou o setor da indústria automobilística, do cimento, da indústria, o setor sucro-alcooleiro. São 16 setores industriais de ponta do país e nós estamos lá como um deles. A partir de um estudo chamado Subsídios para a Amazônia, desenvolvido em parceria com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, o MIDIC, produziu-se um fascículo que foi o que a CNI apresentou na Rio+20 e nós pudemos participar de mesa redonda falando no mesmo tom das outras grandes bases industriais brasileiras. A partir dessa experiência, nasce um novo momento no Fórum, que é o momento de se inserir dentro da problemática brasileira. Nós estamos percebendo, na Rio+20 ficou muito claro isso, que a gestão pública brasileira entrou num processo de exaustão, desgastou e não está mais conseguindo responder às necessidades da sociedade, às necessidades da economia, às necessidades das empresas, e por isso mesmo é que tornou-se necessário que instituições representativas como a CNI, a CNA, entre outras instituições, assumam uma atitude mais forte para pressionar o governo e falar com o governo no mesmo tom. Durante a Rio+20, a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, disse claramente que ela não quer mais tirar empregos que ela chamou de madeireiras, porque ela não consegue repor esses empregos. Então é melhor conversar do que punir. Mas para ela fazer isso, e para nós termos esse papel, a gente teria que ser capaz de ter projetos. Discutir de igual para igual. Vimos isso no IBAMA, vimos isso na Apex, que promove a economia nacional para exportação, vimos isso na CNI, vimos isso na CNA, que é a Confederação Nacional da Agricultura. Quer dizer, há um ambiente no Brasil para que o setor privado assuma espaços que antes eram unicamente ocupados pelo governo, mas nós temos que nos organizar para chegar lá. Se a gente olhar há pouco tempo atrás, o setor do agronegócio tinha problemas muito sérios, problemas ambientais, problemas da porteira para fora, porque ele fazia bem da porteira para dentro, mas não falava com a sociedade, tinha problemas ambientais com a crítica das ONGs, e tinha problemas, enfim. Conseguiram resolver isso e hoje se percebe que o setor do agronegócio tem uma ótima imagem, porque ele conseguiu superar aquelas dificuldades de fala, de comunicação. O setor de base florestal vive uma situação exatamente igual, numa outra época, mas vive uma situação igual. Como é que vai se resolver isso? Por uma nova visão, que é o que o setor, o que o Fórum está fazendo, é enxergar o momento novo, no mundo novo, no Brasil novo. Então, para isso é preciso uma ação de inovações, articulação, por exemplo, para inteligência competitiva, que é a descoberta de novos mercados, visão de exportação, visão tecnológica. E isso o Fórum está fazendo, que é a alternativa para a mudança de imagem e se adequar ao momento que nós estamos vivendo. Da Rio+20 saiu muito claro o conceito de que o setor de base florestal do Brasil ele é sustentável. A atividade é sustentável, a madeira é sustentável de ponta a ponta no resíduo, na produção de energia e uma série de outros produtos. Por exemplo, vai se questionar daqui para frente o sequestro de carbono.
É o setor de base florestal, é a floresta em pé. Tanto faz a floresta nativa quanto a floresta plantada, ela gera uma série de grandes negócios que mudam um perfil e geram uma série de atividades, tanto industriais quanto econômicas, dentro de um modelo novo de sustentabilidade. Bom, depois dessa conversa toda, que é fruto desse andamento novo, deste ano, 2011, 2012, da Rio+20, desses contatos de articulação com a Apex, com a CNI, com a CNA, com o IBAMA, a gente está percebendo que o momento é muito favorável ao setor de base florestal, por todas essas razões. E o Fórum está sistematizando, juntando essas informações todas para servir como apoio para ir levando gradualmente ao setor, às empresas, e nos preparando para um mercado novo, num mundo novo, num momento novo, tanto faz dentro do país quanto fora do país. Sem sustentabilidade não haverá mais mercado. E a nossa atividade não se sustentará como nenhuma outra se sustentará. Porém, isso é preciso que seja feito com uma certa metodologia, um certo acompanhamento, que na verdade é o papel do Fórum. O que nós vamos fazer daqui para frente é estar sempre subsidiando as empresas, as associações, com essas informações novas e orientando nessa direção. O mundo de hoje, a sociedade de hoje pede uma coisa muito importante, que é a sustentabilidade. No fundo, é o nosso futuro. Este nosso encontro aqui agora é o primeiro de uma série que vai acontecer frequentemente. Nessa direção de informar ao setor de base florestal, às empresas, às associações representativas, que o mundo está caminhando para uma hora de sustentabilidade. A sociedade, os negócios, a economia pedem isso. E o setor de base florestal agora fatalmente entrará nisso. Então esse papel nosso de articulação, de entendimentos, vai ser frequente. O Fórum vai trabalhar nessa linha e vai trazer essa informação frequentemente em outros programas como esse. O mundo pede sustentabilidade, é a nova norma do mundo. Nós vamos trabalhar com os ativos florestais, que são o nosso futuro, a floresta em pé, o empresário do setor de base florestal, com tecnologia, com inovação e uma capacidade de negociar junto aos órgãos públicos, à própria sociedade. E nos veremos em breve no próximo programa aqui com novas informações. Até lá!